Olá, pessoal. A partir dessa aula, nós vamos começar a estudar a terceira unidade do nosso curso, Expressões e Vocabulários. Essa unidade será dividida em 3 aulas. Vamos, então, iniciar. Você pode me acompanhar pelo material que foi compartilhado. Então, a gente vai ter a oportunidade de analisar o significado de inúmeras expressões e vocabulários importantíssimos para a linguagem e comunicação jurídica. Perfeito. Então, vamos juntos. A gente vai começar fazendo a diferença entre acerca de, tudo separado, acerca de, sendo acerca junto, e acerca de, com o H do verbo haver. Bom, acerca de, tudo separado, significa a uma distância de. Acerca de, sendo acerca escrito tudo junto, significa sobre, a respeito de. E, por último, acerca de, com H do verbo haver, significa faz aproximadamente. Vamos às próximas palavras. À custa de, a expensas de, em via de. À custa de, que tem o sentido de à força de, à força de. À expensas de, que tem o mesmo significado de à custa de. Também pode significar às expensas, às custas. Em via de, que tem o sentido de a caminho de, ou ainda prestes a fazer algo. Vamos à terceira, a fim de, sendo a fim escrito separadamente, e depois a fim de, a fim escrito tudo junto. A fim de, separado, trata-se de locução prepositiva, indicando finalidade e equivalendo a para. Já afim ou afins, tudo junto, são adjetivos e estão relacionados a tudo aquilo que apresenta afinidade ou parentesco. Vamos diferenciar agora a maior, a menor. A expressão a maior significa tudo aquilo que é em excesso, ou a mais, ou além do devido. A menor, que apresenta justamente o contrário, de a menos, em quantidade inferior. Vamos diferenciar agora a medida que, na medida em que. A medida que trata-se de locução proporcional, significando a proporção que, ao passo que, conforme, em conformidade. Na medida em que, por outro lado, é locução causal, significando porque, tudo junto, porquanto, tudo junto também, uma vez que, pelo fato de que. Vamos diferenciar a partir de com base. A expressão a partir de deve ser empregada em sentido temporal. Evite empregá-la no sentido de com base em, como nos exemplos que a gente cita no material. A princípio, em princípio, vamos agora diferenciar. A princípio significa inicialmente, no começo. Em princípio, tem o significado de em tese, teoricamente. Vamos diferenciar agora abaixo assinado, com hífen e sem hífen. O termo com hífen representa documento coletivo com opinião daquelas pessoas que o assinaram. Já sem o hífen, indica os signatários de um documento. Vamos diferenciar acaso ser de caso. Acaso indica por acaso, porventura.
podendo ser precedido de conjunção condicional, no caso, a conjunção se. Já caso indica condição e não pode estar acompanhada de conjunção condicional, da conjunção se. Vamos diferenciar agora acidente de incidente. Acidente trata-se de acontecimento casual, fortuito, inesperado, trata-se de uma ocorrência, qualquer acontecimento que seja desagradável ou infeliz, envolvendo perdas, danos, sofrimento ou até mesmo a morte. Já incidente trata-se de fato suscitado no desenvolver de um processo que a ele fica vinculado como questão acessória, dependente de decisão judicial. É aquilo que incide, que sobrevém, é aquilo que tem caráter acessório, secundário, que é incidental, que é superveniente. Trata-se de acontecimento imprevisível que modifica o desenvolvimento normal de uma ação. O sentido de acontecer, o verbo significa suceder ou realizar-se inesperadamente, de modo surpresa. Dessa forma, não deve ser empregado para indicar um fato com data marcada. Vamos diferenciar aferir de auferir. Aferir significa cotejar pesos, medidas, com os respectivos padrões. Significa ainda examinar com exatidão, examinar a exatidão dos instrumentos que servem para pesar, medir. Auferir significa ter como resultado, conseguir, obter, colher. Além de reticências, entre parênteses, também prática comum, no entanto, inadequada. Prática comum, no entanto, inadequada. Inadequada é a união da expressão além de, seguida do termo também, já que os dois indicam adição, soma, e assim, quando juntos, formam pleonasmo. Veja o exemplo, né, que temos lá no nosso material. Vamos conversar sobre o vocábulo alternativa, que significa uma outra opção, uma entre pelo menos duas opções dadas, uma sucessão de duas coisas mutuamente excludentes. Admite-se o uso ampliado do termo como uma de duas ou mais coisas. Recomendável adotar o sentido tradicional, por ser mais preciso. Dessa forma, evite a expressão várias alternativas. Basta alternativas, já presume-se que sejam várias. Nesse caso, é melhor que você use, então, a palavra opções, várias opções. Também não deve ser adotado na construção de frase do tipo não nos restou outra alternativa, por também ser redundante, né? O emprego da palavra alternativa dispensa o uso da palavra outra. O certo é não nos restou alternativa. Conforme o sentido adotado, a referência a uma alternativa traz implicitamente a existência de outra opção. Então, é inadequado, é impróprio falar em uma única alternativa, certo? Seria melhor, neste caso, uma única opção. Amoral não se confunde com imoral. Amoral, moralmente neutro, nem moral nem imoral, que não leva em consideração preceitos morais, aquilo que é estranho à moral. Já imoral é o contrário à moral. As regras de conduta vigentes numa época ou em determinada sociedade, ou ainda contrário àquelas regras que o indivíduo estabelece para si próprio, aquelas regras que o indivíduo estabelece para si próprio, que no caso são contrários à regra geral,
falta de moralidade, indecoroso, vergonhoso. O sentido de ampliar é pleonástica, a forma ampliado por mais de um mês, porque o verbo já tem o sentido de aumentar. Dessa forma, em vez de o prazo foi ampliado por mais um mês, usa-se o prazo foi ampliado em um mês. Diferenças entre anexo e em anexo. O termo é naturalmente adjetivo em nosso idioma, devendo concordar com o termo referente. Ainda que alguns gramáticos da língua portuguesa defendam a ideia de usar a expressão em anexo como advérbio, os principais manuais de redação não indicam este uso. O sentido da palavra ante, a forma correta é ante o e ante a, porque não se trata de locução. Dessa forma, não cabe a preposição a depois da também preposição ante, que se comporta como perante, com o mesmo significado de diante de, em presença de, alguém ou algo. Por exemplo, ela se saiu bem perante o juiz. Ante a juíza, ele vacilou. Calou-se ante os argumentos apresentados. Diferença entre ao ano e por ano. Ao se referir a taxas e juros, a expressão adequada é ao ano, ao dia, ao mês. Já indicando período, nos demais casos, use por ano, por mês, por dia. Diferença entre ao encontro de encontro a. Ao encontro de significa em busca de, em favor de, encontrar-se com. De encontro a significa oposição, contra, divergência. Vamos agora diferenciar ao invés de em vez de. Ao invés de significa ao contrário de, encerrando a ideia de oposição. Em vez de significa em lugar de, ao contrário de. Vamos diferenciar agora ao nível de, em nível de e, por fim, a nível de. Ao nível de indica altura. Em nível de indica no âmbito, mas a expressão deve ser evitada na linguagem formal. A nível de, por fim, não é adotado em nosso idioma. O sentido do verbo apelar, que é bastante empregado na linguagem jurídica, dessa forma merece a nossa atenção. O sentido é o de interpor recurso. Dessa forma, pede a preposição de. Os advogados vão apelar da sentença. Já no sentido de recorrer, pede a preposição para. O secretário apelou para o prefeito. Diferença entre apenar e penalizar. Apenar significa condenar a pena, castigar, punir. Penalizar indica causar pena ou desgosto a, sentir grande pena ou desgosto. Diferença entre arquive-se ou arquivem-se, cite-se ou citem-se. O assunto pede maior atenção. Há muito tempo, é natural que se apresente essa dificuldade, né? Muitos encontram dificuldades no uso da palavra se, da preposição se. Ora, ela funciona como partícula passivadora, ora como índice de determinação do sujeito. Veja só, para que não sejam cometidos erros,
Vale a pena lembrar as vozes verbais. Veja só no exemplo, nos exemplos que colocamos no material. Voz ativa. Lucas comprou o livro. Voz passiva analítica. O livro foi comprado por Lucas. Voz passiva sintética. Comprou-se o livro. Então, cuidado com o uso do ser. O último caso é o que vai nos interessar. Veja que a voz passiva pode ser escrita como analítica, foi comprado o livro, ou sintética, com o uso do se, comprou-se o livro. Sempre que se conseguir fazer a substituição de uma pela outra, sem alterar o sentido, não existirá objeto direto na construção, e a concordância será feita entre os dois termos. Veja só, comprou-se o livro é o mesmo que dizer o livro foi comprado. Compraram-se os livros é o mesmo que dizer os livros foram comprados. Lembre-se das placas, né, que encontramos em todas as cidades do Brasil, né? Então, a gente vê muito em placas o uso da palavra ser, o uso da preposição ser, né? Então, é bastante usado, né? Não devemos confundir a regra com o ser como índice de indeterminação do sujeito, né? No caso, a concordância é outra. Gosta-se de livro, gosta-se de livros, né? Então, aqui, como se pode perceber, o verbo ficou no singular, pois não é possível realizar a voz passiva analítica, né? Não é possível escrever com correção, de livros são gostados. Vamos compreender agora o sentido de às custas de. Essa forma deve ser evitada, embora alguns dicionários admitam o seu emprego com o significado de às expensas de. Registre-se que custas é palavra que designa despesas feitas em um processo judicial. A forma tradicional é a mais indicada, à custa de. Então, evite usar às custas de. Prefira à custa de, ou então às expensas de. Assim, vamos compreender a palavra assim. Use após a apresentação de alguma situação ou proposta para ligá-la à ideia seguinte. Faça alternância com dessa forma, desse modo, diante do exposto, diante disso, consequentemente, portanto, por conseguinte, assim sendo, em consequência, em vista disso, em face disso. Vamos diferenciar através de por meio de. Através de pode ser empregado em 3 situações bem definidas. De um lado a outro, como movimento interno, como relação à passagem do tempo. Não use a expressão como por meio de, por intermédio de ou por. Evite, né? Use através de. A pretexto de, com o pretexto de, sob o pretexto de. Apenas a expressão a pretexto de é indicada para a linguagem formal, com o sentido de a fim, com objetivo aparente. Evite as expressões com o pretexto de e sob o pretexto de. Então, o correto é a pretexto de. O termo bastante pode exercer função de pronome adjetivo, de adjetivo ou de advérbio. Como pronome adjetivo e adjetivo, ele acompanha substantivo, concordando com o substantivo. Já como advérbio, acompanha verbo, adjetivo ou advérbio, ficando invariável. Com vista a, com vistas a. Ambas as expressões significam a fim de, com o objetivo de. Tanto faz utilizar uma ou outra. Vamos analisar o sentido de comum acordo. É desaconselhado o uso da expressão de comum acordo como
como, por exemplo, os deputados decidiram de comum acordo defender a proposta da reforma, por ser considerada expressão redundante. Se houve acordo, evidentemente, é comum a todos que dele participaram. O verbo comunicar, que é transitivo direto, quando indica coisa, e transitivo indireto, quando indica pessoa, né, devendo ter atenção maior quando for empregado na voz passiva, como nos exemplos que colocamos no material. Conectivos. O domínio do uso de conectivos adequados é importantíssimo para a produção de um bom texto. Assim, vamos indicar aqui, reproduzir os principais de nosso idioma. Com ideia de adição, e, nem, não só, mas também, tanto, como, quanto, com ideia de adversidade, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, nada obstante, a despeito de, apesar de, sem embargo, com ideia de alternância, ou, ora, quer, seja, nem, com ideia de conclusão, logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, então, assim, consequentemente, dessa forma, dessa maneira, desse modo, destarte, dessarte, por essa razão, por esse motivo, em vista disso, ora, pois, com ideia de explicação, porque, tudo junto, pois, porquanto, com ideia de causa, porque, tudo junto, que, como, visto como, já que, uma vez que, desde que, dado que, pois, pois que, por isso que, porquanto, com ideia de concessão, embora, ainda que, ainda quando, mesmo que, conquanto, posto que, posto, suposto, bem que, se bem que, sem que, nem que, apesar de que, por mais que, por menos que, com ideia de condição, caso, se, sem que, uma vez que, desde que, dado que, contanto que, com a condição que, salvo se, exceto se, a menos que, a não ser que, com ideia de consequência, tal, tão, tamanho, tanto, que, de tal maneira que, de tal modo que, de tal forma que, de tal sorte que, de maneira que, de modo que, de forma que, de sorte que, sem que, com ideia de conformidade, conforme, consoante, segundo, como, com ideia de comparação, como, mais, menos, maior, menor, melhor e pior, com ideia de tempo, quando, antes que, depois que, até que, tanto que, agora que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal, que, enquanto, eis senão quando, eis senão que, sem que, com ideia de proporção, à proporção que, à medida que, ao passo que, enquanto, quanto ou tanto, mais ou menos, com ideia de finalidade, para que, a fim de que, porque, no sentido de para que, neste caso. Elementos de coesão empregados na linguagem jurídica, indicando realce, inclusão ou adição. Além disso, além do mais, além desse fato, ademais, demais, também, bem como, assim como, vale lembrar,
vale acrescentar, outro sim, por iguais razões, inclusive, até mesmo, é certo, é inegável, em outras palavras, com ideia de negação ou oposição. Não obstante isso, de outro modo, ao contrário disso, por outro lado, de outro lado, contudo, porém, todavia, no entanto, entretanto, apesar de, a despeito de, sem embargo, de outro ponto de vista, com ideia de concessão, embora, conquanto, ainda que, ainda quando, mesmo que, posto, suposto, posto que, se bem que, sem que, nem que, apesar de que, por mais que, por menos que, com ideia de afirmação ou igualdade. Felizmente, infelizmente, ainda bem, obviamente, em verdade, realmente, de fato, com efeito, efetivamente, de igual forma, do mesmo modo que, da mesma sorte, semelhantemente, interessante é, com ideia de exclusão, somente, nem sequer, nem ao menos, não, senão, apenas, à exceção de, com exclusão, fora, afora, salvo, tão somente, pelo menos, ao menos. Com ideia de enumeração, distribuição ou continuação em primeiro plano, lugar, momento, a princípio, em seguida, depois de, finalmente, em linhas gerais, nesse passo, no geral, em geral, aqui, nesse momento, peço desculpas pelo barulho, desde logo, de resto, aliás, quanto ao mais, quanto ao que ficou por dizer, além do mais, em última análise, no caso em discussão, por sua vez, nessa esteira, nesse ou naquele espaço de tempo, nesse ínterim, nesse meio tempo, nessa oportunidade, né, nessa mesma ocasião, por seu turno, no caso presente, antes de tudo, agora com o com a ideia de explicação ou continuação ou retificação ou ênfase. Além disso, aliás, de outro modo, de outra forma, a saber, assim, bem, com efeito, de fato, efetivamente, como dizer, enfim, então, isto é, ou seja, no mais, ou melhor, digo melhor, pensando bem, pois sim, por assim dizer, por exemplo, realmente, sim, em verdade, ou antes, melhor ainda, como se nota, como se viu, como se observa, como vimos, daí porque, por isso, pois a nosso ver, portanto. Então, veja que aqui a gente está citando, na verdade, aqui a gente está mencionando muitas possibilidades de expressões, de vocábulos que vocês poderão usar no decorrer do seu curso, quando forem produzir os trabalhos acadêmicos, quando forem construir os textos jurídicos de vocês, certo? Vamos agora trabalhar com uma sequência de sinônimos de palavras ou expressões que indicam o fecho, a conclusão ou a complementação. Dessarte assim, dessa maneira, dessa forma, desse modo, em suma, em remate, em resumo, resumidamente, enfim, afinal, finalmente, por conseguinte, portanto, consequentemente, logo, assim, por isso, em última análise, em derradeiro, por tais razões, do exposto, pelo exposto, em razão disso, em síntese, posto isso. Palavras que indicam expressões de transição. É de verificar-se, não se pode olvidar,
não há olvidar-se, como se há verificar, como se pode verificar, como se pode notar, é de ser relevado. É bem verdade que não há falar-se, vale ratificar, cumpre ratificar, é indubitável, não se pode perder de vista. Convém ressaltar, posta assim a questão, registre-se ainda, cumpre observar preliminarmente que, como se pode depreender, convém notar igualmente que, em virtude dessas considerações, após as noções preliminares, em breve trecho, cumpre examinarmos nesse passo que, consoante noção cediça, não quer isso dizer que, ao ensejo da conclusão desse item, entende, é preciso, cabe, cumpre observar que é sobremodo importante assinalar que, o mais das vezes, as mais das vezes, no mais das vezes, convém assinalar, no dizer sempre expressivo de, em consonância com o acatado, a nosso pensar, cumpre obtemperar, que é o mesmo que argumentar, ponderar, de acordo com a lição, sempre precisa de, convém ponderar que, indicando prioridade ou relevância, em primeiro lugar, primeiramente, principalmente, primordialmente, sobretudo, indicando dúvida ou hipótese, talvez, provavelmente, possivelmente, possibilidade com incerteza, quem sabe, é provável, não é certo, se é que, acaso, porventura, indicando certeza ou ênfase, indicando certeza ou ênfase, de certo, por certo, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente, sem dúvida, inegavelmente, com toda certeza. Agora vamos diferenciar conjuntura de conjectura. Conjuntura trata-se de ocorrência simultânea de acontecimentos em determinado momento ou situação. Já conjectura é o ato de inferir, concluir ou deduzir sobre algo com base em hipóteses. Constar de, constar em. Gramaticalmente, as duas formas estão corretas e têm o mesmo sentido. Continuidade e continuação, qualidade ou caráter daquilo que é contínuo, não é sinônimo de continuação. É incorreto, dessa forma, dizer que a sessão plenária do tribunal teve continuidade nesta tarde. O certo é que ela teve prosseguimento, né, e não continuidade ou continuação, porque continuidade não é sinônimo de continuação, tá bem? Os particípios dado e visto, usados como adjetivo, concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. Por outro lado, a expressão haja vista significa uma vez que, seja considerado ou veja-se. Distinção entre deferir e diferir. Deferir, de deferimento, significa atender. Diferir, de diferimento, significa adiar, ou então ser diferente. Defeso, com um S, aquilo que não é permitido, interditado, proibido. Defesso, com dois S's, o que se fatigou, que está cansado. Degradado, 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 o que sofreu degradação, destituído de graus, títulos, funções, rebaixado em sua condição moral, corrompido, degenerado, que sofreu deterioração, danificado, estragado, degradado, que ou o que foi condenado à pena de degredo ou de desterro, ou seja, que foi exilado. Delatar e
Dilatar, delatar, com E, significa denunciar a responsabilidade de alguém ou de si mesmo por crime, revelar delito ou fato relacionado a um crime. Dilatar, com I, adiar, diferir, retardar, aumentar, expandir-se, estender-se. Dentre e entre. Dentre é o encontro da preposição de e do termo entre, com o sentido de do meio de. Deve ser empregada quando há exigência da preposição de e ou entre juntos. Entre é a forma mais comum e usada quando não se pede a preposição de. Depois e após, nesse caso, os termos são sinônimos, mas não se deve usar após antes de particípio. Dessa maneira, a forma adequada é depois de editada a medida provisória, depois de publicado, depois de promulgada a lei, nunca após editada, após publicado, após promulgada. E, para encerrar esse primeiro encontro, para fechar essa primeira parte, a diferença entre desapercebido e despercebido. Desapercebido significa desprevenido, desprovido, e despercebido significa sem ser notado. No segundo encontro, daremos continuidade à análise de inúmeras expressões e vocabulários importantes para a boa comunicação jurídica. Um grande abraço, fiquem bem e até o próximo encontro. Tchau, tchau.